Começa agora mais um programa Gente do Rio e hoje para falar de um assunto que não tem quem não goste. Bares, restaurantes, botecos, mas a gente sabe que todos esses são instituições cariocas, mas o que muita gente não sabe é o que está por trás ali do balcão, a trabalheira que dá e muita. E o Rio de Janeiro tem o maior número em sindicatos, de associados do Sindicato de Bares e Restaurantes, o maior em associados, 1.200. E hoje, claro, para conversar sobre as dores e delícias, então, desse assunto de ser um empreendedor nessa área, a gente vai conversar com o presidente do Sind Rio, Fernando Blower, que é também dono do Mesa Bar, o Oti Coquetelaria e também o Yaya Comidaria. Fernando, muito obrigada pela participação, pela presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, vamos bater um bom papo, com certeza. Com certeza. E, Fernando, já começando então falando um pouquinho dessa área, o Rio de Janeiro é líder, talvez, de repente, pelo fato de já ter sido capital, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do trabalho ali por trás e também do fato, de terem muitos associados ali, o maior em número, como a gente falou, 1.200. Como é que faz para captar tanta gente, ter tantos empreendedores nessa área, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito turística? Eu vou te falar até que o número aumentou, a gente conseguiu fechar o ano de 2024 com 1.700, então realmente é um número muito grande de empresas que fazem parte do Sind Rio, e eu acho que isso não é à toa, isso vem mesmo de uma trajetória histórica, como você mesmo já falou, da gente ser uma cidade que foi capital, que foi o núcleo ali de formação do Brasil durante muitas décadas, e isso deixa um legado. Então a gente tem de fato uma estrutura institucional instalada na cidade que faz com que o Sind Rio também não seja só o maior, mas seja o mais antigo. A gente tem mais de um século, a gente tem 1911. Então na verdade a gente é até anterior ao mundo sindical, então isso foi sendo criado depois. Então vem ali uma trajetória de muitas décadas de formação de uma base de credibilidade, de uma estrutura, de uma reputação que foram ajudando a crescer e a chegar a esse lugar. Mas teve umas grandes transformações nos últimos anos, principalmente com a reforma trabalhista, quando a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, e aí a gente passa a acelerar um processo que já vinha acontecendo desde a gestão do meu antecessor, do Pedro Delamare, onde o Sind Rio vira uma instituição empresarial para os empresários e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, além da parte sindical, que é a nossa essência, a gente vai trazendo serviços, benefícios, eventos, muita comunicação. Então, a gente tem jornalistas trabalhando conosco para trazer uma comunicação segmentada para o setor, daquilo que aquele que está no front, aquele que está no dia a dia dos bares e restaurantes precisa saber. Tem um jurídico muito forte, então tem todo um arcabouço de benefícios, serviços e informação que faz com que aquele gestor que está junto do Sind Rio, ele tem um caminho facilitado. Então ele erre menos, ele aprenda mais, ele troque boas ideias, ele faça parte de uma comunidade que gere valor para o negócio dele, e com isso a gente espera sempre que os negócios continuem crescendo e se desenvolvendo. Então, como você falou, 1.700, então o número é ainda maior do que a gente já estava prevendo, e mostra aí também que vocês estão no caminho certo, porque a gente vê que não estagnou, ele está crescendo. Sim, a gente felizmente vem crescendo, a gente passou por um período muito difícil, obviamente na pandemia, A gente é reflexo do setor. Então, se o nosso setor sofreu muito, óbvio que nós também sofremos muito. Muitos negócios, infelizmente, fecharam, então são associados que foram perdidos, outros estavam tão apertados que não conseguiam manter a mensalidade em dia, isso é normal, a gente teve que dar muitas concessões, inclusive a gente fez alguma coisa na época muito ousada, eu me lembro muito do dia dessa reunião, quando a gente resolveu que no momento mais crítico, onde as empresas precisavam de apoio jurídico, de muita informação, a gente resolveu atender a todos os restaurantes que entrassem em contato conosco, sendo eles associados ou não. Isso é uma loucura, teve pico de acesso no site, teve que mudar servidor, todo mundo de home office, é uma loucura, mas foi muito importante, E eu acho que muitos até se tornaram depois associados também por conta disso. E a gente conseguiu, nos últimos tempos, trazer uma visão mais empresarial para dentro de casa também. Então, como é que a gente cresce em cursos e treinamentos, por exemplo? A gente vem crescendo no número de alunos. Como é que a gente cresce em número de associados, como já falei? Como a gente pode crescer nos nossos eventos? Então, a gente vai fazer um evento agora no meio do ano na Marina da Glória, que vai ser o maior evento que a gente já fez na nossa história. A gente pretende botar 500, 600 pessoas num dia ali, todos donos de restaurantes discutindo sobre o setor. Então, assim, em todas as vertentes de trabalho tem metas claras e tem objetivos claros. E no fim das contas o que a gente quer é desenvolver esse segmento na cidade e na região metropolitana do Rio de Janeiro.
E, Fernando, é um setor que mais emprega, dá o primeiro emprego ali pro jovem, né? Como é que faz ali para mantê-los na área e também, de certa forma, ter aquela paciência para ensinar, né? Para explicar como é que atende também, então, os clientes. Queria que você explicasse um pouquinho, especificamente, dos jovens. Esse é um valor muito importante que eu acho que a gente gera e, ao mesmo tempo, é o mais desafiador. A gente tem uma característica que você já citou, que é de empregar, sobretudo, jovens em primeiro emprego, muitas vezes, e que não tiveram condições, muitas vezes, de entrar numa faculdade, fazer um curso técnico. Então, é aquele que terminou o segundo grau, às vezes sequer terminou, e vem trabalhar, vem ter a primeira experiência profissional dentro de um restaurante, de um bar, de uma lanchonete. E isso tem um valor social muito grande, porque muitas vezes a gente prepara ele para o mercado de trabalho como um todo. Então, é comum a gente perder esse funcionário depois para outros segmentos, porque ele já está mais preparado para ser uma pessoa dentro do mercado de trabalho, né? Aprender rotinas, checklists, funções, hierarquia, trabalho em grupo, etc. E por que eu digo que é uma dificuldade muito grande? Porque a gente tem que pegar esse público e fazer ele funcionar muito bem para atividades que têm um rigor técnico muito grande. A gente mexe com alimento. Alimento tem que ter segurança. Além de ser gostoso, você tem que ter segurança ali dentro. Então, você tem muitos processos ali. E na área de serviço, do atendimento, idem. Você precisa conhecer muito bem tudo que você está fazendo, né? O seu produto, saber falar do vinho, da comida, dos ingredientes, etc. Então, assim, tem uma série de aprendizados importantes que faz com que não seja um trabalho simples. De fato, não é. Então a gente trabalha muito e forma muito essas pessoas. Claro que tem outras instituições que fazem isso também, o Senac, por exemplo, faz um trabalho muito importante, mas o Sindri sozinho forma cerca de 2.000 alunos por ano nos nossos cursos, o que para um sindicato é muita coisa. Mas ao mesmo tempo é um desafio gigantesco. Vou te dar um número aqui só para você entender o quanto é desafiador o que a gente faz. O turnover, a rotatividade de funcionários no setor de serviços no Brasil fica em torno de 35% a 38%. Isso número de 2024. No nosso setor chegou a 75%. Nossa. Então, assim, o setor de serviços já tem uma rotatividade alta normalmente, a gente tem mais que o dobro da rotatividade do setor de serviços. Ou seja, todo ano você está trocando quase toda a sua equipe. Então você está começando tudo do zero de novo. E o que vocês fazem para evitar esse turnover, né? Para evitar que o pessoal saia? Eu acho que tem uma questão estrutural e os melhores gestores estão se sobressaindo, inclusive, em rentabilidade, em performance do negócio. Então, assim, o nosso negócio é de pessoas para pessoas. Então, a gente acaba focando muito no cliente, mas você tem que focar nesse público interno, na pessoa que está trabalhando contigo. Porque no fim das contas é ele que vai vender, é ele que vai produzir, é ele que vai gerar valor para o seu negócio. Então não é simples, mas até porque você tem limitações da dinâmica do negócio em relação ao quanto você consegue pagar. Então não dá para ser só sobre salário, porque como é de mão de obra muito intensiva, tem muita gente trabalhando, se você pagar salários muito altos para todos, a conta não fecha. Então essas funções de entrada, né, auxiliar de cozinha, o puminha, etc., o garçom, o barbeque, eles acabam tendo uma remuneração ainda um pouco mais baixa, mas através de programas de metas, bônus, benefícios, eles conseguem aumentar isso. E da famosa gorjeta. Então, na verdade, quanto mais você vende, mais você consegue ganhar. Mas tem outras coisas que eu acho que retém também. Formação de qualidade sempre ajuda muito. E muitas das vezes não querem, vou formar cara, mas vou perder para o outro. Não vai perder se está ganhando. Enquanto ele está lá, ele vai estar te dando valor. Então, ajudar na formação é muito importante. Trabalhar a vida dele como um todo. Então, talvez, por exemplo, questões culturais, né? Estimular uma ida ao cinema, né? Enfim, coisas desse tipo, teatro e tal. Você dá como meta também, como bônus, a possibilidade dele talvez fazer uma viagem. Eu fiz isso no meu restaurante uma vez. Os caras passaram o ano inteiro correndo atrás desse resultado. Né? E aí acabou que um cozinheiro foi para Búzios com a família. Então, são coisas que a gente vai ali tentando mostrar que dá para ele ter uma vida melhor a partir do restaurante. Então, essa maneira de pensar não é simples, até porque, como eu falei, a rotatividade é grande. E muitas vezes o público jovem também tem mais ansiedade, né? O jovem quer resultado mais rápido, quer na hora. Então tem um pouco de dificuldade de trabalhar com isso, mas é algo que a gente precisa enfrentar.
o sindicato funciona também como uma escola, como você falou, tem uma cozinha de primeiro mundo. Queria que você falasse um pouquinho dos cursos que são oferecidos, quem pode se inscrever, se são só os associados, se pode gente de fora, como é que faz para se inscrever? Vamos lá, foi bom você perguntar isso, porque esse foi o nosso grande projeto de 2024. A gente reformou toda a cozinha, já era legal, mas a gente queria uma cozinha mais moderna, então a gente acabou de inaugurar agora no final de dezembro e os próximos alunos já vão pegar essa cozinha com equipamentos de última geração, com várias estações de trabalho, TV, etc. Tá bem legal mesmo. E a gente está terminando a reforma agora das salas de aula que não são práticas, né, que são mais teóricas. Então, até o final de fevereiro, a gente vai ter realmente a nossa estrutura de ensino ali completamente renovada. E aí a gente tem uma série de cursos, inclusive no primeiro semestre já estão no site, então basta entrar no site cindyrio.com.br e lá tem a agenda de cursos todas. Mesmo se não for associado? Mesmo se não for associado. Então todos podem. Inclusive quem não é do ramo, mas pode estar querendo entrar. Muitos começaram através de um curso lá, se interessaram e depois foram fazendo outras coisas. A única diferença é a precificação. Quem é associado, obviamente, tem um preço especial. Mas todos podem fazer. Você pode fazer um curso de sushi man lá com a gente. Legal, boa, bartender, fazer um coquetel em casa. Tem curso de barista para você gosta de café. Então pode fazer sim, sem dúvida nenhuma. E todos esses cursos, eles têm umas características em comum. Eles são sempre de curta duração, baixo investimento e de alta aplicabilidade. São cursos bem práticos para você realmente ir para a empresa onde você trabalha ou onde você quer trabalhar e já sair com alguma coisa que você consiga implementar rapidamente. Então a ideia é que as pessoas vão fazendo vários cursos ao longo da carreira delas. Elas não precisam fazer um curso longo, mas sim como se fosse pílulas ali que ela vai formando a sua experiência a partir disso. Então é bem legal, vale a pena, enfim, eu recomendo para todos. Em 2024 a gente viu que o sindicato apoiou também o Festival do Bacalhau da Noruega. Queria que você falasse um pouquinho desse evento, o balanço, se esse ano tem expectativa de acontecer de novo. Olha, teve muita coisa legal. A gente, na verdade, sempre apoiou muito eventos na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente entende que esses eventos são fundamentais para você ter uma valorização dos negócios, né? Então, as marcas poderem ter canais de contato com o público mais fortes. Então, a gente pega até alguns eventos antigos que a gente apoiou muito, como, por exemplo, o Comida de Boteco veio para o Rio através do Cindy Rio, então a gente que albergou eles no primeiro momento. O Bacalhau da Noruega, ele foi um negócio muito legal, porque a gente recebeu uma demanda do governo da Noruega, inclusive, de uma agência de fomento, de como a gente poderia mostrar a qualidade do produto para o setor. E a gente criou esse festival, junto com vários chefes e tal, em restaurantes muito premiados e importantes do Rio de Janeiro, e trouxe esse prato, essa qualidade de peixe, que no fim das contas acaba fazendo parte da nossa cultura, já que a gente tem essa origem portuguesa também, né? O Rio de Janeiro é a cidade mais portuguesa do Brasil, de alguma maneira. Então, já é um peixe que as pessoas têm uma certa memória afetiva, né? Faz parte, né, da tradição de alguma maneira, mas que elas conhecem pouco. Então, como é que elas podem conhecer melhor? E para o setor, qual é o interesse? Como é que o setor consegue... Como é que os chefes de cozinha conseguem também entender melhor daquele peixe, da qualidade dele, do custo-benefício, para conseguir fazer melhores pratos. Então acaba que foi algo, já estava na segunda edição, provavelmente esse ano tem novidades. Ah, que bom. Esse ano, então, a gente ainda está vendo se vai ter, se não vai ter, mas outros eventos também, com certeza, né? Outros eventos, com certeza. A gente apoia alguns eventos importantes, mas eu acho que o mais significativo para nós vai ser um evento que a gente vem prototipando nos últimos anos e que esse ano ganha o seu auge na Marina da Glória e vai ser em junho, no meio do ano, e esse eu acho que deve ser muito importante. Ele vai ser focado não para o cliente final, não para o público em geral, mas para os donos de bares e restaurantes, e esse é o que a gente mais aposta. Mas além disso, a gente vai continuar apoiando todos os importantes e grandes eventos de que houver na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente entende que isso é fundamental. Inclusive, boa. Recentemente, vale lembrar aqui, a gente trouxe 2 edições do 50 Best Restaurants Latin America. Isso foi patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e foi agora no final do ano, em novembro, onde a gente trouxe os melhores chefes da América Latina, críticos, formadores de opinião. Então, assim, durante um certo período, durante alguns dias, todo o foco do olhar
da crítica especializada de gastronomia da América Latina e até de outros lugares do mundo estava olhando para o Rio de Janeiro. Então isso é uma iniciativa que a gente ajudou a capitanear lá atrás, vem trabalhando, conseguiu ter essa adesão da Prefeitura. A Prefeitura Eduardo Paes entendeu a importância disso e trouxe o evento para cá. Tem o Guia Michelin, que voltou para o Rio de Janeiro também. Então assim, o Rio de Janeiro ele está cada vez mais sendo um local não só para coisas muito interessantes de gastronomia para o público local, mas também para o público de fora. As pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo até estão olhando e estão falando, tem coisa legal acontecendo lá. E os eventos, eles têm esse papel importante de fazer essa conexão. Uma coisa boa para esse ano, ainda vai ter muita novidade. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas fica aí que daqui a pouco a gente volta e tem mais assunto, muito mais, com o presidente do Sind Rio, Fernando Blower. O Gente do Rio está de volta, conversando com o presidente do Sind Rio, Fernando Blower. Fernando, conversando um pouquinho, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, muita gente gosta de bebida alcoólica. E saiu uma pesquisa recentemente na França que tem diminuído o consumo de vinho, principalmente em 80%, e a geração Z tem preferido também esse tipo de bebida destilada, né? Então, eu queria saber se continua assim aqui no Rio também, se tem optado por outro tipo de bebida, como tem sido. Olha, quando a gente fala de consumo de comidas e bebidas em geral, o aspecto cultural é sempre muito forte. Então existe muita regionalidade em cima disso, né? Não dá nem para falar de Brasil, né? E às vezes não dá nem para falar de Rio de Janeiro, né? Cada região do Rio tem suas características e isso vai impactando no dia a dia e impacta, obviamente, no consumo nos bares e restaurantes. Então acho que assim, no Rio de Janeiro a gente tem uma tradição muito forte do chopinho, da cerveja gelada, do botequim, e isso é atemporal. Eu acho que, não vou dizer para sempre é muito longo, mas era assim na época dos nossos pais e avós e provavelmente será assim com nossos filhos e netos, porque faz parte realmente da cultura local. A gente está numa calçada, numa praça, num lugar, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja gelada. Então acho que isso aí faz muito o nosso perfil. Enquanto que o consumo de vinho, tradicionalmente no Brasil, nunca foi muito grande, ele vem crescendo até, na verdade ele não está reduzindo, está crescendo, inclusive com ofertas interessantes. Você tem vinhos nacionais maravilhosos hoje e você tem inclusive começando uma produção de vinho no estado do Rio de Janeiro, então isso é muito legal. O Rio de Janeiro não é um estado que tem essa tradição, né? Sempre foi mais ligado ao Rio Grande do Sul e tal, mas a gente tem aqui uma produção na Serra Fluminense e que tem melhorado ano após ano. Então eu acho que esse consumo de vinho ele tende a ir crescendo gradualmente. Agora, o que realmente mudou muito de 10 anos para cá é o consumo de destilados, que isso ganhou uma dimensão enorme. Quando eu abri meu primeiro negócio, o Mesa Bar, em 2008, falar de coquetelaria autoral era uma grande novidade. Você não tinha bares com esse perfil. A gente teve até um pouco um papel quase educacional ali de formar o público e criar um pouco esse comportamento. E hoje você tem vários bares de coquetéis maravilhosos no Rio de Janeiro, muita gente bacana fazendo um bom trabalho, alguns dentro de hotéis, outros em rua, mas tem realmente muitos profissionais bons dentro disso e muitos bons gestores também. A gente abriu recentemente um Ipanema pequenininho chamado Oti, e junto com o Gabriel Santana, que é um bartender super premiado de São Paulo, nosso sócio. Então, assim, eu acho que é um movimento que ele tende a continuar crescendo, porque ele deixou de ser uma moda e ele passou a ser um comportamento, né? E aí ele vem para somar a determinados comportamentos, como eu falei, com o de botequim que já existia. E não necessariamente são pessoas diferentes. Um dia você pode querer tomar um chopinho Brahma gelado lá, e outro dia você pode querer tomar um coquetel bacana. Então isso acho que é muito do momento. Tem para todo mundo, todos os gostos. É isso. E falando agora também que a gente tem visto, com o passar dos anos, né, a gente viu a moda, não a moda, né, mas mudando um pouquinho, tendo mais opções veganas, vegetarianas, algumas agora opções mais saudáveis, né, aquela área mais fitness. A gente está vendo o pessoal gostando de se exercitar, então muitas optando por comidas e locais nesse tipo. Você tem visto também, observado, o crescimento de restaurantes, botecos ou bares com essa opção fitness mais saudável também? Eu acho que essas opções, elas cresceram sim, mas que na verdade isso tem um efeito da pandemia, né? A saudabilidade, né? Então você ser mais saudável, o bem-estar,
ele passou a entrar muito mais no foco das pessoas no pós-pandemia, e isso é mundialmente, não é só Rio de Janeiro. Então as pesquisas mostram isso com clareza. As pessoas começaram a se preocupar mais com saúde. Isso é bom. Mas você vê como é interessante, ao mesmo tempo que esse aspecto da saudabilidade cresceu também o da indulgência, do gostoso, do eu mereço. Então ela consome coisas mais saudáveis em determinados momentos da semana, mas ela também quer a pizza dela, o hambúrguer, a batata frita. É isso. E no fim das contas, tudo bem, porque o importante é o equilíbrio, né? Você não pode ter uma alimentação desequilibrada. Isso aí você vai lidando bem. Existem... Aí quando você está falando de veganismo ou de vegetarianismo, aí já é diferente, porque você já tem um comportamento que é consolidado. Aquela pessoa não está fazendo aquilo em alguns dias da semana, ela faz aquilo permanentemente. Então, acho que... E aí a gente foi vendo os restaurantes cada vez mais se adaptando e tendo opções interessantes que não seja necessariamente um cardápio à parte, que eu acho que o mais bacana é quando essas coisas se integram, ou seja, você consegue ter uma oferta ali para tipos diferentes de públicos que conversem bem com o perfil da casa. Tem todas as opções ali, né? É isso. Vamos agora para o momento cartomante. Eu vou botar umas cartas aqui na mesa e você vai escolher e vai responder da forma mais carioca, né? Que tem tudo a ver com o programa também, gente do Rio. Aqui, ó, vou botar aqui bonitinho. Você pode escolher. Eu escolho um, vamos lá. Escolhe uma. Aqui, ó. O Rio é um esculacho. O que do Rio de Janeiro que você acha que é imperdível, né? Que tem que conhecer, que realmente é muito bom, que não é um esculacho. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu não sei se eu vou falar um lugar específico. Eu acho que o que eu acho que o Rio é um esculacho, e eu falo isso muito pra muita gente, não tem nenhuma grande cidade do mundo com tanta beleza natural dentro dela. Não adianta falar, eu conheço uma cidadezinha, não sei, não. Tô falando de cidades grandes com milhões de pessoas. Que cidade grande no mundo você tem praias como as nossas, tem uma floresta como a Floresta da Tijuca, você tem essas montanhas. Então, assim, quando o Rio é um esculacho, você andar por ele, só de você transitar pela nossa orla. Eu vou para São Paulo com muita frequência, que eu represento a Associação Nacional de Restaurantes também, a sede é lá. Então eu vou quase toda semana, pego o avião e volto. E, cara, eu não canso de me emocionar com aquela imagem de quando o avião tá chegando no Santos Dumont e você, e você vê aquilo lá. É incrível, entende? Então, você poder ter essa vida dentro do Rio de Janeiro, eu moro, felizmente, perto da praia, então desço ali, às vezes eu tô cabeça quente. Só de eu ir ali até o calçadão rapidinho, pegar uma água de coco, vendo as pessoas passar, 10 minutos vale quase como umas férias, sabe? Então, subir em Santa Teresa e ver aquela vista maravilhosa, pegar uma cachoeira na Floresta da Tijuca. Então, essa presença de natureza dentro de uma grande cidade é algo único, e isso faz do Rio um esculacho. Com certeza. Agora, outra carta. Vamos lá. Fala sério, bicho. O que te causa indignação, que você vê aqui no Rio de Janeiro, que te dá uma certa revolta, que você fala, pô, fala sério. Eu acho que eu vou falar o que quase todo carioca falaria. Acho que a gente ainda tem um desafio muito grande na segurança, né? E essa cidade, se ela tivesse um nível de segurança melhor, aliás, não só a cidade, o estado como um todo, a gente teria a melhor cidade do mundo com toda certeza. E eu acho que a gente está próximo de ter. Mas as pessoas precisam ter tranquilidade de transitar, de ir para um bar à noite com os amigos, de visitar seus parentes, de circular com tranquilidade. E eu já morei em outros lugares que tinham essa situação e realmente faz muita diferença no dia a dia. Então, a economia da segurança, ela vai gerando muito valor para todo mundo e falta isso. Então vamos agora, já passou o momento aqui cartomante, vamos agora pro Cadeira na Calçada. A gente vai mostrar algumas imagens aqui de algumas figuras, né? Porque é exatamente como acontecia antigamente. O pessoal sentava ali, cadeira na praia, para falar das pessoas, e aqui a gente vai falar também de algumas pessoas. Então, vamos botar aqui na tela pra gente ver, olha só. Kátia Barbosa, criadora do Bolinho de Feijoada, dona do Aconchego Carioca e do Sofia na Praça da Bandeira. O que você pode falar um pouquinho dela? Primeiro, grande amiga, eu tenho a felicidade de poder me considerar um amigo dela. Ela é conselheira do Sind Rio também, então nos ajuda muito, uma série de coisas. E é uma figura que tem um coração gigantesco. Então,
quem tiver a oportunidade de sentar e bater um papo com ela um dia, tem certeza que vai sair muito satisfeita. Ela tem ideias muito boas, gosto muito de conviver com ela. João Paulo Frankfeld, chefe do ano 2024 no prêmio Comer e Beber do Veja Rio. Eu acho que é mais uma pessoa que está trazendo um outro olhar para a gastronomia muito importante, que é o olhar da gastronomia autoral, com técnicas muito elaboradas. E tem outras pessoas fazendo esse trabalho muito bem feito, assim como ele. Ele é um rosto mais novo, e isso é importante para mostrar que também a coisa se oxigena, né? Mas a gente tem listado aí no 50 Best, por exemplo, o Rafa Costa Silva, que já é um chefe internacionalmente conhecido. E esse trabalho, como o João Paulo faz e como o Rafa e outros, é muito importante para posicionar o Rio de Janeiro como um local de gastronomia mundial também. E isso eu acho que tomara que venham vários como ele. Antônio Rodrigues, dono do Belmonte. O Antônio agora já acho que é quase uma entidade no Rio de Janeiro, né? Assim, todo mundo conhece o Antônio e os negócios do Antônio. E ele acho que ele teve um papel muito legal de valorização, né? Desse nosso hábito de botequim. E recentemente ele começou a pegar marcas que estavam passando por dificuldades, marcas muito tradicionais do Rio de Janeiro, e ele assumiu essas marcas, mantendo o compromisso de garantir a maneira como ela se comportava. Então, por exemplo, tem um amarelinho na Cinelândia, né? Quem já trabalhou, frequenta o centro, com certeza parou para comer e beber no amarelinho uma vez na vida. E ele, por exemplo, está lá à frente do amarelinho e de outras marcas também. Bom, então, mesmo, acho que o Belmonte virou marca. Exato. Então é uma pessoa que eu acho que investe e acredita muito no Rio, e isso é muito importante. Jéssica Sanches, considerada a melhor bartender do Rio, junto com Alex Mesquita. Também fenômeno mulher também, né? Acho que é uma figura aí importante. Jéssica e o Alex também. O Alex, por acaso, eu até vou almoçar com ele essa semana. É um grande amigo, assim como ela. É uma profissional maravilhosa. Trabalhei com ela trabalhou no Mesa conosco durante uns 2 anos. Eu só vi a Jéssica crescendo ao longo desse tempo. Então, de fato, é uma pessoa que conhece muito bem daquilo que está fazendo e também ajuda a deixar o Rio de Janeiro no foco, como uma profissional que está atuando aqui. Ela não é carioca, deveria ser, mas não é. Mas ela vive aqui, a filha dela já é uma carioca, então é uma pessoa que ajuda a trazer o nome do Rio de Janeiro para o mundo. Agora uma outra figura também muito importante, vamos ver. Andressa Cabral, chefe e esposa. Essa aí já me deixa complicado, né? Que eu não posso... Até se eu falar bem é pouco. Enfim, é minha mulher, meu amor, minha parceira de vida. A gente é sócio nos nossos negócios e sócio na vida também, que é o mais importante. A gente está junto há mais de 10 anos e é uma pessoa que me inspira o tempo todo, me provoca também muito, e isso é muito importante. Então eu admiro demais ela e, enfim, é difícil até falar. Aproveitando essa parte mais pessoal agora, então eu queria que você falasse um pouquinho uma frase que te define. Eu não sei se eu vou conseguir uma frase, mas acho que 2 palavras que me define bastante, é intensidade e compromisso. Eu sou muito compromissado com tudo que eu falo que vou fazer e faço, com as pessoas que estão no meu entorno, tento ser muito leal a elas e que elas sejam leais a mim também. E eu faço isso tudo com muita intensidade, assim, às vezes até mais do que deveria, mas eu boto muita paixão, muito vigor em cima de todos os projetos e tudo que eu tô lá de alguma maneira envolvido. Então acho que compromisso e intensidade talvez sejam as palavras que mais definem a maneira como eu comporto em tudo, até na vida pessoal, no churrasco com os amigos, na viagem, em qualquer lugar. Fernando, queria muito agradecer a sua participação, um papo muito legal. E o Gente do Rio vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais entrevista, mais uma conversa aí para agradar todo mundo.